Bom pessoal, olá a todos, como é que passaram o Natal? Se divertiram bastante? Espero que sim. Vamos aí mais um ano, tá? Só lembrando que aquele vídeo que eu falei lá era uma mensagem de superação, tá? Não é lamento, eu não tô passando por nenhuma dificuldade, ao contrário. Dificuldade eu sempre tô, né? Eu costumo dizer que eu não consigo imaginar a minha vida sem problema. Mas vamos levando, vai. Tem mais um ano aí pra levar muita porrada e aprontar bastante. Bom pessoal, aqui é o seguinte. O Shaul Ben Tzion, esse vídeo aqui vai ser baseado no canal dele, tá? Ele fez uma exegese muito boa sobre Davi e Jonatas, analisando se eles eram amantes ou não. Mas como eu coloco aqui na aba comunidade do canal e nem todo mundo vê, nem todo mundo tem acesso, eu vou dar uma resumida aqui no vídeo dele e trazer alguns adendos meus, tá? Que eu já abordei esse tema aqui sob uma outra ótica e eu vou trazer alguns adendos para vocês verem, tá bom? E vou tentar lembrar de deixar o vídeo dele aqui na tela final. Mas o canal dele é Universo Monoteísta, tá? Quem quiser lá conhecer. Ele é um dos melhores exegetas da Bíblia hebraica, tá? O Shaul Ben Tzion. Vamos dar uma analisada. Tem algumas passagens no livro de Samuel que diz que Davi e Jonatas se amavam. Como por exemplo aqui, a primeira aqui em Samuel 18:1. E sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, o autor está dizendo que Jonatas amava Davi como a si mesmo, né, com a sua própria alma. O verbo aqui, ahav, é amar. Só que ahav pode ser tanto um amor fraterno quanto um amor sensual de um casal. Como por exemplo aqui, 22:2. E disse, toma agora o teu filho, é Deus falando com Abraão, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então Abraão amava Isaque. Que tipo de amor que era esse? Um amor fraterno, um amor de um pai para um filho. Mas é o mesmo termo esse aqui, ó, ahav. Aqui em Gênesis 24:67, nós já temos uma outra conotação, sensual. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. É o mesmo termo, ahav. Mas amou como? Como um homem ama uma mulher, porque ele levou ela para dentro da tenda e deve ter tido relações sexuais com ela. Então nós temos os dois sentidos, um amor fraternal ou um amor sensual, de um homem para uma mulher. Então, só por esse termo é insuficiente determinar o tipo de amor de ambos. Não dá para saber se aqui o autor está falando que Davi amava Jonas como um irmão, um amor fraterno, ou se ele amava sensualmente. A próxima referência está aqui em 18:3, que fala assim, ó: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Aqui é o mesmo termo, e amar com a sua própria alma seria como a si mesmo. Então não muda muito, não dá para determinar. Já que em 20:17 do primeiro livro de Samuel, diz assim, ó: E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, vírgula, porque o amava com todo o amor da sua vida. O autor é meio redundante, né? Toda hora ele fala que ele amava ele. Chega a ser meio exagerado. Nós entendemos o autor, ele amava ele, ficou claro. Aqui o termo é ahavav, perdão, quase um trava-língua, ahavav, que é parecido com a ahav que a gente vê ali em cima, que também pode ser tanto um amor fraterno quanto um amor de casal. Então esse termo ahavá é insuficiente, é ahavá, eu li errado aqui. Esse termo é insuficiente também para determinar se o tipo de amor deles era um amor fraterno ou um amor sensual. Agora a problemática começa aqui, ó, no livro de Samuel 1:26, porque aqui dá para determinar. Porque aqui diz assim, ó: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me eras o teu amor que o amor das mulheres. Esse termo aqui, maravilhoso, que ali eu grifei errado, pessoal, que eu confundi as duas palavrinhas, mas é o maravilhoso, deixa eu até corrigir aqui, eu confundi ali com marabilíssimo, maravilhoso. Aqui em hebraico é naim, que nem vocês veem aqui entre parênteses, ó, tem o num, o ai e o men. Naim, que significa prazeroso, agradável, amável. O termo é aplicado abstratamente na Bíblia hebraica para palavras, terra ou coisas abstratas, que nem você vê aqui, por exemplo, em Salmos. Ó. Quando seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Quer dizer que as palavras seriam uma coisa que daria prazer, agrado. Então esse verbo naim, ele tem uma conotação com prazer, então, algo que te dá prazer. Já aqui em Gênesis 49:15 diz assim, ó: E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e se viu debaixo de tributo, ou seja, a terra dava prazer para ele, era uma terra deliciosa, uma terra gostosa, prazerosa. Até aqui nada demais. Mas quando esse termo é aplicado para pessoas, que aí não é uma coisa abstrata como palavras ou terra, ele tem esse sentido de trazer prazer.
E esse sentido de trazer prazer, ele sempre se refere a um prazer carnal. Inclusive é que eu coloquei que só tem uma referência, mas na verdade tem mais de uma. Só apagar aqui. Então, quando ele é aplicado para pessoas, ele tem conotação sexual, ou seja, um prazer carnal. É algo que te traz prazer, mas no sentido de sexo. Que nem, por exemplo, aqui, ó, quando o filho de Davi, Amon, abusou sexualmente da própria irmã. Ó, porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, aquela meia-irmã dele, a forçou. O que é isso aqui? Ele estrupou a meia-irmã dele e se deitou com ela. Depois, Amon sentiu grande aversão por ela, ou seja, depois ele ficou com asco dessa. Pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que amara. Ó, que amor é esse com que ele amara ela? É o amor sexual, ou seja, ele fez sexo com ela, ele estrupou ela. Então ele teve algo que deu o quê? Prazer, naim, prazer, um prazer sexual, o prazer do ato sexual. Então esse termo naim que é aplicado aqui, ó, mais maravilhoso, que aqui é naim, na verdade seria prazeroso no sentido sexual mesmo, que nem nós vimos aqui nessa passagem aqui do Amon, porque ele estrupou a própria irmã. Outra referência aqui em Provérbios, 5:19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. E pelo seu amor, aqui ó, seu amor, pelo seu naim, sejas atraído perpetuamente. O que ele está falando aqui? De um amor fraternal? Não. Pelo seu desejo, pelo seu prazer, seja atraído perpetuamente. Então, quando Davi diz que o amor de Jonas era mais maravilhoso, né, do que o das mulheres, era nesse sentido, no sentido sexual. Então, sim, por esse versículo dá para determinar que ali o ahavá e o outro termo ali, avá, ahavá e ahave, sim, então tem o sentido de sensual e não no sentido de fraternal, porque esse termo aqui já quebra toda aquela dúvida, será fraternal ou sensual, tá bom? E tem coisas que estão implícitas também no texto, né? Aqui já adendos meu, né? Que nem, por exemplo, aqui em Samuel 18, 3, 4, fala assim, ó. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa. O que é isso? Ele se despiu, ele tirou a capa, que trazia sob si, e a deu a Davi, como também as suas vestes. O que aconteceu? Jonatas tirou todas as suas roupas, ficou nu e deu para Davi, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então, se o autor coloca isso aqui no texto, ele está colocando algo implícito para as pessoas poderem entender que tinham algo a mais ali no texto, porque é muito estranho duas pessoas que têm um amor fraternal começar a tirar a roupa no meio do campo e ficar desnudo. Não faz muito sentido nem para a época. E aqui, 1 Samuel 20:30, diz assim, ó, quando Davi está nervoso com Jonathan, Saul, e Saul chega a pegar a lança para jogar contra o próprio filho. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de uma mulher perversa, ou pervertida, né, que seria uma tradução mais adequada. Eu costumo dizer que isso aqui é um palavrão na Bíblia, né, porque filho de uma pervertida seria em português o nosso filho da Pi, né, seria basicamente isso. Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé. Esse versículo aqui, pessoal, a cristandade entende que Saul estava com inveja e com medo de perder o trono para Davi. Mas é curioso, né, que ele fala assim, ó, tens escolhido o filho de Jessé para ser rei em Israel? Não. Para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe. Para quem não sabe, a Bíblia hebraica, até por não ter palavrões no hebraico, pelo menos no hebraico bíblico, eles usavam de eufemismos, né, para falar de coisas sexuais ou de coisas de palavrão, essas coisas. Então o que ele está falando aqui são tudo eufemismos. Ó, vergonha, que tipo de vergonha? Algo que envergonhasse a família. E para a vergonha da nudez da tua mãe. Então isso aqui é um eufemismo da época. Então é curioso, né, que Saul fica puto da vida com Jonatas e ele fala que ele escolheu Davi para a vergonha dele e para a vergonha da nudez da própria mãe. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? E logo em seguida, Saul ainda pega a lança para tentar matar o próprio filho. E agora, para finalizar, mais um adendo meu, tá? O livro de Samuel, quem conhece meu canal já sabe disso, ele é fruto de duas tradições diferentes, dos dois reinos, o reino do norte e do sul, Israel e Judá, daquela época em que Israel tinha um reino dividido. E o livro, ele é cheio de duplicatas, porque cada reino tinha a sua visão da história. Então um reino falava uma coisa, outro reino falava outra. Depois acredita-se que esse livro foi compilado por Esdra, pós-Babilônia, onde ele pegou essas duas tradições e compilou num livro só. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Ó. Em Samuel 16, 21 e 23, fala que Davi conheceu o rei Saul, porque o rei Saul era atormentado por um espírito que deixava ele doido. Aí o rei Saul tocava harpa, e foi assim que ele conheceu, Davi tocava harpa, e foi assim que ele conheceu Davi.
Olha o que diz aqui, ó. Então Saul mandou dizer a Jessé, quer dizer que ele conhecia Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois ele achou graça aos meus olhos. Beleza. Mas aí quando você vai aqui no capítulo seguinte, que é o 17, o autor dá a entender que Davi conheceu Saul naquele episódio do gigante, que o gigante ameaçou os israelitas. Aí Davi vai lá levar comida para os irmãos dele, ele vê aquilo e Davi se voluntaria para poder combater o gigante, e é assim que ele acaba conhecendo o rei Saul. Tanto que você vê aqui, ó, que o rei Saul nem sabia quem que era Davi ou Jessé. Ó, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? Aí o Abner fala: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Então disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Sendo que no capítulo anterior ele já sabia. Então foi assim que ele conheceu Davi, e aqui é uma outra narrativa de como ele conheceu Davi, fruto de duas tradições. O mesmo aqui é aquele que eu fiz o short, né? Uma tradição entendia que Davi matou o gigante com uma pedra, pá, ele pegou a pedra e assim que o gigante morreu. E a outra tradição entendia que Davi matou o gigante com uma espada. O gigante deve ter caído, alguma coisa aconteceu, e aí Davi pega a espada e mata o gigante. É claro que é impossível você matar alguém duas vezes. Mas por quê? Porque isso aqui é fruto de duas tradições e compilado depois num livro só. Tá bom, pessoal? E o que tem a ver isso aqui com Jonatas e Davi? É que algumas coisas de Jonatas que a gente vê ali na Bíblia, ela se assemelha a Mical, a esposa de Davi. Eu já fiz um vídeo para membros, mostrei todas essas semelhanças, que nem isso aqui, ó, dessas duplicatas, e eu vou mostrar só uma ou duas para vocês, pessoal, para vocês entenderem o que eu estou falando. Que é mais ou menos assim, é como se Davi tivesse uma pessoa que ele gostava muito na época, e uma tradição entendia que era Mical, e a outra pessoa entendia que era Jonatas. Ou seja, uma tradição entendia que ele tinha um ciricutico com um, e a outra com outro. Vou dar o primeiro exemplo aqui para vocês, ó. Em Samuel, que nem nós vimos, o autor é redundante, né, em dizer que Jonatas amou Davi. Aqui, ó, tanto no versículo, capítulo 18, versículo 1, quanto no versículo 3, dentre outros. Mas no mesmo capítulo ele fala o mesmo de Mical. Ó, mas Mical, a outra filha de Davi, de Saul, perdão, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então esse é o primeiro ponto, né? Os dois eram filhos de Saul e os dois amavam Davi. Agora, a lista de coincidências entre Jonatas e Mical são muitas. Eu vou mostrar só mais uma aqui para vocês por curiosidade, até porque eu não acho justo, porque esses vídeos são para membros, para pessoas que pagaram, então não é justo eu ficar compartilhando o público, senão as pessoas podem não gostar, tá? A quem quiser, torne-se membros aí. Por exemplo, aqui, ó. Em Samuel 19:1-3, o rei Saul quer matar Davi. Ó, e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Você vê o mesmo aqui em alguns versículos seguintes. Ó. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem. Então você vê que nas duas narrativas, do mesmo capítulo, Saul quer matar Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi. O que Jonatas fez? Ele foi lá e caguetou, falou: meu pai quer te matar, cara. Foi o mesmo que Mical fez aqui, ó. Pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou Davi. Vocês notaram a coincidência? Ó? Os dois filhos de Saul, os dois sabem que o pai quer matar Davi, e os dois avisam Davi. E aí o que acontece? Os dois salvam Davi. Ó. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. Então ele mandou Davi se esconder. Já Mical fez parecido. Ó. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela. E ele se foi e fugiu e escapou. Ou seja, os dois salvaram a vida daqueles que eles amavam, Davi. E aqui também, só tem uma pequena variação, né? Porque Jonatas falou bem de Davi para Saul. Ou seja, ele fez uma intercessão para tentar salvar a vida de Davi. Enquanto que Mical fez diferente. Ela pegou uma estátua e colocou na cama para salvar a vida de Davi. Tá bom, pessoal? Mas tem bastante coisa aqui, ó. É um esbocinho do outro vídeo, tá? Então eu só mostrei isso aqui só por curiosidade, senão fica chato para as pessoas que são membros do canal, tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões. Nós vimos ali que aquele termo de 2 Samuel, sim, é um termo de conotação sexual, prazer sexual, como quando Amon estrupou a própria irmã. E então nós podemos deduzir que esse amor de Ahavá ou Ahave seria um amor, sim, sensual e não fraternal. Tá bom, pessoal? Paz a todos.